Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Hoje nós vamos falar sobre um tema que atinge muitas mulheres precocemente, que é a menopausa. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Juliana Miguel. A Ju é nutricionista clínica funcional que tem se especializado no cuidado à saúde de mulheres 40 mais. Ju, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Então, a gente vai começar com a pergunta, né? Primeiro, assim, o que é a menopausa? Então, Débora, a menopausa é uma fase, assim, eu acho que é uma das fases mais importantes, né, da mulher. É uma fase que dois hormônios muito importantes começam a reduzir, né? Eles começam a cair, né? Os dois grandes hormônios, que é a progesterona e o estrógeno, né? Com isso, a mulher ela começa a ter falhas, né, no seu ciclo menstrual. Começa aquela bagunça, né, metabólica e começa também o sofrimento, né, os sintomas, o cansaço, os calorões, né, que as mulheres sentem muita dificuldade para dormir, a falta de energia, a memória, né? Muita queixa de memória, assim, muito ruim, esquecimento mesmo. Perda de massa muscular, aumenta, né, o percentual de gordura e muita dificuldade de perder peso, né? Por causa dessa bagunça no metabolismo. Então, na verdade, as mulheres acabam chegando ao nutricionista com essa queixa de perda de massa muscular e o nutricionista, sabendo que pode ser uma situação de menopausa, vai investigar e vai ver que tem os outros sintomas associados. E a gente sabe que a alimentação pode ajudar a aliviar muitos desses sintomas, né? Você tem algum alimento que você acha que é mais interessante para ser utilizado nessa fase, que pode, de fato, ajudar a aliviar os sintomas? São os alimentos ricos em fitoestrógenos, né? Que são a soja, o grão de bico e a linhaça. São fundamentais. A gente tem que inserir esses alimentos na nossa prescrição. Ju, e a queda do estrogênio, a gente sabe que ela pode levar a uma perda de massa óssea. E aí, com isso, a gente sabe da importância da prescrição de alguns nutrientes que são chave para reconstrução óssea, para saúde óssea de uma forma geral, como o cálcio e a vitamina D. E aí, no caso da menopausa, eles continuam sendo indicados, correto? Sim, são muito importantes, né? É essa suplementação, né? Tanto com a alimentação, né? Com o alimento, a prescrição do alimento, mas a suplementação. Às vezes, a mulher, ela já chega com essa suplementação de cálcio. E aí, às vezes, falta a vitamina D, né? Aí a gente complementa. E é importante também destacar para os ouvintes que não é somente cálcio, né? Não são somente esses dois nutrientes, cálcio e vitamina D. Porque a gente sabe que os ossos eles são formados por outros micronutrientes e que outros também interferem nas vias que fixam o cálcio nos ossos, como por exemplo a vitamina K, certo? Isso. A gente precisa de uma boa quantidade de proteínas, a gente precisa realizar exercício físico. Então, não é simplesmente chegar com a prescrição de cálcio isoladamente, né? A gente Não. precisa complementar também, né? E o treino de força, né? Então, Maravilha. assim, a gente tem que convencer essa mulher, né, se ela não pratica atividade física, a importância da musculação, né, junto com essa dieta rica em proteína, né, em fibras, com uma menor quantidade de carboidrato, para ela conseguir perder peso. Porque às vezes essa desregulação hormonal vai interferir no ganho de peso dessa mulher, né? Então, a Com gente não certeza. necessariamente isso vai acontecer, é importante esclarecer isso. Mas tem grande chance, né, dela ter muita dificuldade de perder peso. É. Então, essa O intervenção. metabolismo está mais lento. Exato. É,
e às vezes ela chega já fazendo uma reposição hormonal. Então, essa reposição hormonal, ela traz mais fome para a mulher. A mulher, ela sente mais fome com essa reposição, principalmente da progesterona. Então, a gente tem que estar o tempo todo ali, né, tendo esse cuidado, né, com o carboidrato, aumentando proteína, e para ela não sentir fome, aumentando as fibras. Então, a gente pode dizer, então, que existe uma dieta que é específica para a menopausa, porque muito se fala também de uma dieta hormonal. Sim. E aí, o que tem nessa dieta que é diferente das outras que a gente conhece, que normalmente a gente pratica? Assim, não tem muita diferença, né? Eu falo que a alimentação é mais natural, né? Evitar os ultraprocessados. Então, a gente precisa ter esse cuidado também com a prescrição anti-inflamatória. Então, aí entra também os suplementos, as fontes de ômega 3. Então, a gente pode dizer que seria uma alimentação básica, mas que contenha todos os limpa, nutrientes, né? Uma alimentação limpa, mais né? limpa possível. E aí o termo dieta hormonal seria muito por conta daqueles componentes que você citou, né? Dos fitoestrógenos. Que são ricos em fitoestrógenos. Então, não é que é uma dieta, assim, que tenha hormônios de verdade, mas é uma dieta que tenha esses componentes, que são os fitoestrógenos, que vão simular, vão mimetizar a ação do estrogênio nessa mulher. E dá o alívio, né? Exato. De tantos sintomas, né? Ruins, né? Infelizmente. E antes da gente gravar esse episódio, a Ju estava me contando de alguns casos das pacientes que ela já atendeu, e inclusive casos de menopausa muito precoce. Existe. E aí eu acho legal passar isso para os ouvintes também, se você puder compartilhar, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo já passa por essa situação e não imagina que pode ser, né, a menopausa. Por que isso começou assim a me despertar, né? Esse interesse, eu falo que já virou uma paixão, né? Eu cada dia, né, eu tenho mais vontade de estudar, me especializar, me atualizar nessa área, porque assim, a mulher chega para a gente, Débora, com muito sofrimento, né? Eu tenho um caso assim, bem especial, uma paciente, uma querida, né? Que hoje, assim, é a minha paciente, nos tornamos amigas. Um caso de uma menopausa precoce aos 13 anos, né? Lógico que o diagnóstico ele não veio assim tão rápido, né? Então, por isso que é um caso tão especial. Ela só conseguiu esse diagnóstico, hoje ela tem 25 anos, há 2 anos. Então, imagina todo o sofrimento, né, que ela passou numa adolescência, numa fase adulta, né? Então, assim, ela teve um ciclo menstrual aos 13 anos, né? E, assim, teve diagnósticos de ovário policísticos. Aí, até que há 2 anos atrás, aos 23 anos, né, ela foi em vários ginecologistas e ela conseguiu o diagnóstico aos 23 anos que ela teve a menopausa precoce, né? E com todos os sintomas, Débora, desde muito cedo, né? Os calorões que hoje nem existem mais, né? Agora ela fala que tem até ela sente mais frio, dificuldade para perder peso, um cansaço absurdo, uma falta de energia, um sono muito ruim. Então, é uma fase muito difícil. Então, é importante, sabendo disso, né, as mulheres que estão nos ouvindo, é importante buscar ajuda, porque às vezes tem esses sintomas e aí busca um profissional que talvez vai diagnosticar de outra forma, né? Às vezes vai entender como um quadro depressivo, ou então entender que essa mulher está sobrecarregada, e de fato pode estar mesmo, né? Por isso esse cansaço e tudo mais. Mas é importante haver esse diagnóstico para que a gente possa conduzir o tratamento da melhor forma. E como a Ju colocou aqui, além de buscar ajuda médica, a ajuda do nutricionista é muito importante, porque assim como a gente tem os alimentos que são
bons para aliviar os sintomas e a gente ter uma qualidade de vida melhor, a gente tem aqueles que atrapalham também, que são os básicos, né, que não tem diferença nenhuma do que a gente já falou até aqui, que são os alimentos ultraprocessados. Sempre eles entram aí como os vilões, digamos assim, da história. E no caso da menopausa é a mesma coisa. Então a gente tem que evitar os alimentos que são ricos em gordura saturada, né? Os alimentos ricos em gordura trans, ricos em sódio, ricos em O álcool, aditivos alimentares, o álcool também, o né? álcool. Então, é pensar assim, numa alimentação limpa, mais natural possível, e, se possível, introduzir aqueles alimentos, como a soja, o grão de bico, linhaça, que podem, dentro de um plano alimentar saudável, contribuir para o alívio dos sintomas. E como a Ju colocou aqui, exercício físico. A gente sempre reforça isso, né? Por mais que a gente seja nutricionista, a gente sempre vai incentivar também a prática de atividade física, obviamente, com a prescrição adequada, né? Mas é muito importante, especialmente no caso da menopausa, a manutenção de uma massa muscular saudável, correto? Correto. E assim, muitos casos também, Débora, de mulheres aos 30 e poucos anos, né? Antes de 40 anos. Porque esse caso que você citou de 13 É, anos é raro, né? Mas foi o único, né, que 30, eu 40 já é mais é, comum, né? que é um caso que a gente assusta, né? Que não é muito comum, né? Que não é comum, né? Tanto para nutricionista e até para ginecologista. Mas, assim, o que eu venho percebendo? Hoje, a gente está falando muito da menopausa, né? A cada ano, né, vem se falando muito e agora existem até especialidades, né, em todas as áreas. Mas eu não sei, eu acho que antigamente não era assim, né? As mulheres com 30, antes da fase comum, né, que é de 45 a 55 anos, né? As mulheres com 30 e poucos, antes dos 40, entrando em menopausa. E assim, o que eu percebo? Ela chega no consultório sem um diagnóstico, sabe? Ela chega com aquele sofrimento. E a gente, quando a gente estuda, a gente se especializa, a gente já começa a perceber, ainda mais nós como mulheres, né? A gente começa a perceber que a partir de 40 anos isso pode acontecer, né? Com mais frequência, né? E aí, esse tato para perceber, tanto do nutricionista quanto do médico, enfim, do profissional da saúde, é importante, porque às vezes a mulher está vivendo o início, né? A perimenopausa, não É, chegou na é. menopausa ainda, né? E aí, tem algum cuidado específico na perimenopausa que difere do cuidado da menopausa? Ou é mais ou menos a É mesma mais ou menos a proposta? mesma proposta. É Então, mais são ou os menos. alimentos in natura, diminuir É. processados e o exercício físico, que é o básico para todo mundo. Porque aí você já previne essa mulher de chegar na menopausa com tantos desafios, né? Então, eu acho que já ter esse cuidado na perimenopausa alivia. E acho que para a gente finalizar, é importante reforçar uma questão muito importante da mulher, que é a saúde óssea. Não adianta chegar lá no final, né? No final não, né? Mas chegar lá aos 45, 50 anos e falar assim, agora eu vou cuidar da saúde óssea, vou suplementar cálcio, vou suplementar vitamina D. Não adianta, a gente precisa ter esse cuidado ao longo da vida, porque a perda óssea, ela acontece ao longo dos anos. Então, é claro, né, que chegou lá no final, você não fez nada, mas chegou lá, né, começou a menopausa e tem alguma perda óssea importante, é óbvio que é importante a gente pensar na reposição de cálcio, vitamina D, magnésio, enfim, todos os nutrientes importantes para a saúde óssea. Mas também a gente tem que esclarecer que esse cuidado deve vir antes, para exatamente essa situação não acontecer. Então, as mulheres, né, mesmo que não estejam na menopausa ainda, que estão nos ouvindo, se atentem a isso, porque no nosso caso, por conta da queda dos hormônios, essa perda óssea ela é mais importante. E aí a É, gente não pode descuidar, né? é isso aí. Ju, queria te agradecer muito pela sua colaboração. Tenho certeza que, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo, elas
já tiveram aí alguns insights, né? Já perceberam algumas questões relacionadas à sua saúde. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Pessoal, então é isso, nós vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão de tema, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.